O tema da mensagem de hoje é atolado até o pescoço e amando isso. Então diga para o teu vizinho: atolado até o pescoço e amando isso. Aleluia. Bendito seja Deus. Como assim? Espera lá, você vai entender. Quantos aqui já se encontraram, já se acharam numa situação difícil, onde você estava atolado até o pescoço, que você não queria mais, mas só que hoje você vai amar, em nome de Jesus, amém? Capítulo 5 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, versículos 3 e 4 dizem assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Vou ler de novo. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome de Jesus. Graças a Deus. Existem momentos, irmãos, que parece que nós estamos realmente atolados até o pescoço. Quantos lembram ou já assistiu em algum filme, no Discovery, algum filme em que a pessoa está correndo de algum perigo, vem vindo um perigo, um leão vem correndo, e a pessoa vai ali e tal, e de repente ela está correndo do leão, e ela cai num lugar chamado areia movediça. Quem já viu esse filme aí? Quer dizer, a coisa já estava complicada, a pessoa está correndo do perigo, está correndo da dificuldade, e ele acha que vai encontrar então a saída, a solução correndo. Olha para o teu vizinho, fala assim: você acha que você vai escapar do seu problema correndo? Existem problemas que nós não podemos deixar passar, Valmir. Eu sempre prego isso, ensino isso, só fazem mais de 25, 26 anos que eu sou pastor dessa igreja. E antes de ser pastor aqui eu era presbítero, antes de ser presbítero eu era evangelista, antes de ser evangelista eu era diácono, antes de ser diácono eu era cooperador, que já pregava o evangelho. E em todos esses anos de pregação eu sempre tive essa máxima, dizendo: problemas foram feitos para serem resolvidos. Não fuja dos seus problemas. Dê uma olhada para o teu vizinho e fala assim: vamos resolver esse problema hoje em nome de Jesus. Aleluia. Porque quando você foge do problema, você pode sair de um, mas você entrar num outro pior ainda. E aí você vai afundando. E quanto mais, quem assistiu esse tipo de filme, quem já viu esse tipo de coisa, sabe que quando a pessoa cai na areia movediça, quanto mais ele se agita tentando agora sair da areia movediça, mais ele vai. Olha para o teu vizinho e fala assim: para de se debater no meio do problema, porque isso só vai te puxar mais para baixo. Isso só vai te levar mais para o profundo. E essas pessoas, normalmente nesses filmes, que caem na areia movediça, eles vão encontrar a solução, sabe quando? Quando já está só com a mãozinha para fora. Aí ele grita: socorro! E aí alguém que está passando, ouve o pedido de socorro, vai lá, estende a mão e tira a pessoa do buraco. Ei, Jesus Cristo está passando hoje aqui nesse deserto. Aleluia, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir o seu grito de socorro, porque Ele vai estender a mão e Ele vai te tirar dessa areia movediça. É por isso que o tema da mensagem é atolado até o pescoço e amando isso, porque é no momento que nós chegamos no limite
é que nós então gritamos, olhamos para o alto e gritamos: me ajuda, e aí então o Senhor vai estender a mão e vai te tirar. Mas enquanto a gente não chega no buraco, irmãos, nós vamos tentando, nós vamos debatendo, nós vamos correndo dos problemas, nós vamos tentando dar o jeitinho brasileiro, e é por isso que a gente só atrapalha a obra de Deus na nossa vida. Mas quando chega no pescoço, quando a gente não tem mais saída, a única saída é: Senhor, me socorre. E aí você vê o Senhor te tirando daquele lugar desconfortável, te tirando daquele lugar de pensamentos ruins, negativos, daqueles pensamentos: e agora? O que eu faço? Aonde eu vou encontrar solução para esse problema? Sabe aqueles pensamentos: eu desisto, eu não quero mais saber. Pode ser na área financeira, pode ser na área sentimental, conjugal, pode ser na área profissional. Eu não aguento mais essa empresa, eu não aguento mais esse trabalho. Enfim, em várias áreas das nossas vidas, às vezes nós deixamos com que os pensamentos negativos nos puxem para baixo e tentem nos tirar da solução que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, porque você vai entender que se você estiver enraizado na palavra de Deus, com as suas raízes bem alicerçadas no reino do Senhor, você vai obter a sua resposta nessa noite. Então diga para duas pessoas que estão ao seu lado, fala assim: você pode estar atolado até o pescoço, fala para ele aí, mas Deus tem uma saída para você nessa noite. E se você entendeu e recebeu isso aí na sua vida, meu irmão, aleluia, bendito seja Deus. Queridos, há momentos então em que parece que nós estamos com a água até o pescoço. São as responsabilidades, as pressões da vida, anonimato, rotina, frustração. Todas essas coisas nos fazem pensar que nós estamos atolados até o pescoço. Sim ou não? E sinceramente, tudo o que queremos é sair disso. A gente não vê a hora de sair. E é por isso que, como eu ilustrei aqui, você começa a correr dos problemas, você começa a tentar dar um jeitinho, porque você não quer ficar no problema. Quem é que quer? Ninguém quer. Mas eu conheço pessoas na Bíblia que essas pessoas, elas não quiseram sair dos problemas. Eu sei que eu passei o esboço para vocês, e eu vou seguir o esboço com certeza, mas eu quero acrescentar aqui coisas que o Espírito Santo me dá aqui, viu, Henrique? Você me ama aí, meu filho. Isso aqui que eu vou falar não vai aparecer aí, não precisa ficar preocupado, porque existem momentos, Gilcinho, na vida dos personagens da Bíblia, que eles foram propostos sair do problema. Olha, haviam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quantos lembram desses 3? Eles estavam com um baita problema. Ou vocês se ajoelham diante da estátua de Nabucodonosor, ou vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Então eles tinham a opção de sair do problema, mas eles não estavam dispostos a mudar aquilo que eles sabiam, que Deus estava na direção da vida deles. Quem tem certeza que Deus está na direção da sua vida, não vai aceitar atalhos, não vai aceitar ajuda que poderá te tirar do centro da vontade de Deus. Quem é que está comigo e está entendendo essa palavra? Não tome atalhos, não corte caminhos, não encurte o tamanho da sua cruz, porque você precisará dela lá na frente, do tamanho certo. Deus deu uma cruz do tamanho exato para cada um. Só Jesus ganhou uma cruz maior do que a que ele precisava. Vocês sabem disso, sim ou não? Quem sabia que só Jesus pegou a cruz maior do que era para ele? Aleluia. Ainda bem que tem pessoas aqui
que estudam, leem e entendem a palavra. Quer mais um exemplo? No próprio livro de Daniel. Eu citei os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas no mesmo livro Daniel relata o momento em que ele tinha uma opção. Se ele orasse a Deus, ele seria lançado na cova com os leões. Era só ele não orar. Então ele não ia ter problema na vida dele. Era só ele não orar. Olha para o vizinho que está do lado. Fala assim: querido, se você orar, vai arrumar uma confusão. Fala para ele aí. É só não orar, irmão. É só não orar que parece que a vida é 1000 maravilhas. Então tem muitas pessoas que não querem ser crentes, que não querem ser de Deus, que não querem servir a Deus, porque falam assim: eu vou arrumar confusão. Mas espera, eu tenho uma notícia boa para te dar aqui. Aquele que te escolheu, Ele é poderoso para te guardar em todos os seus caminhos. Então creia que mesmo que alguém estiver te ameaçando, vou te jogar na cova com os leões, você tem que crer, mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus, porque eu quero falar com Ele. Eu não posso perder o contato, eu não posso perder a intimidade, eu não posso perder a comunicação com aquele que me escolheu, que me chamou, que me deu o fôlego da vida e me plantou nessa terra com um propósito. Eu não vou negar esse Deus, eu não vou sair do centro da vontade dEle. Então Daniel não sucumbiu. Daniel não desistiu do que ele havia planejado. Eu quero orar. Eu oro 3 vezes ao dia. E quando ele foi orar, então, irmãos, ele foi lançado na cova com os leões. E o final você já conhece. Aquela cova, irmãos, ela, naquela noite que Daniel foi lançado dentro daquela cova, queridos, não tem uma igreja nos dias atuais, não existe uma igreja nessa terra nos dias atuais que tenha tamanha presença de Deus que estava dentro daquela cova, no meio de um deserto cheio de leões. A unção, a presença de Deus era tão gloriosa, que aqueles leões ferozes e famintos, simplesmente perderam a fome. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero que você entenda o porquê que aquela cova tinha tamanha presença. É porque ali dentro daquela cova estava um homem que orava 3 vezes ao dia e que foi ameaçado que se ele não deixasse de orar, ele seria lançado lá. E ele preferiu ser lançado na cova do que perder o contato com Deus. Ah, irmão, isso atraiu a presença. Olha para o teu vizinho e fala assim: se você estiver disposto a nunca mais perder o contato com Deus, a presença vai chegar na sua casa, a presença vai chegar no seu trabalho, a presença vai chegar aonde quer que você for, a presença vai te acompanhar. Se você está sentindo já aí a presença do Senhor na sua vida, se manifeste aí, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Então existem momentos que muitas pessoas querem sair. Não quero arrumar confusão, não quero esse tipo de problema. Mas Deus nos chama a abraçar esse tempo, pois é no atolamento, é nesse atolamento que Ele está moldando o nosso caráter
e firmando as nossas raízes. É no momento de atolamento, é no momento que você está vulnerável, é quando você percebe que você em si mesmo não tem força. É nesse momento que você vai perceber que você está totalmente dependente daquele que te amou primeiro. Aleluia. Jesus está aqui, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. E Ele está feliz com você aqui. Diga para umas duas pessoas que estão do teu lado, fala: você está no lugar certo e na hora certa. Louvado seja Deus. Aquilo que o mundo chama de sufoco, meu irmão, minha irmã, Deus chama de fornalha formadora. E há algo profundo e poderoso e santo acontecendo, mesmo quando parece que estamos atolados. Sabe o que é uma fornalha formadora, não? Sim ou não? Eu vou dar só um exemplo aqui. A fornalha formadora é quando você pega um pedaço de metal, Valmir, evangelista Valmir. Como você, filho, você era um metal bruto. Um pedaço de ferro bruto. Mas aquele homem que é chamado de... Como é que chama o cara que mexe com o ferro lá? O ferreiro. Eu falei hoje de manhã. Então, o ferreiro pega e ele aquece a fornalha. A primeira coisa que precisa acontecer para transformar um ferro bruto em algo de valor, é aquecer a fornalha. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: vai se preparando aí, meu irmão. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então se pega aquele pedaço de ferro sem forma, todo torto, esquisito, e você coloca naquela fornalha aquecida 7 vezes mais, e tal. E quando aquele ferro começa a ficar vermelho, irmão, quando ele começa a mudar de cor, irmãos, eu gosto de ver os crentes cheios do Espírito Santo, porque quando eles estão assim de boa, que nem esse vizinho que está aí do teu lado, ele está na cor pálida, brancão, está meio esquisito, mas quando o fogo começa a queimar perto dele, ele vai mudando de cor, ele vai ficando colorido, aleluia, louvado seja Deus. Ele vai ficando vermelho. Aleluia. E aí quando ele começa a ficar chamuscado pelo fogo, meu irmão, aí é a hora do ferreiro pegar ele, tirar ele do meio da fornalha. E aí é a hora de colocar ele na bigorna. Quem sabe o que é uma bigorna? Fala para o vizinho assim: Deus tem já preparado uma bigorna para você hoje. Aleluia. E aí ele coloca aquele ferro sem forma, todo estranho, coloca ali naquela bigorna, e com a mão direita, a mão mais forte, ele pega uma marreta, e aí ele começa pá, 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 pá. E sabe o que acontece, meu irmão? Aquele ferro começa a tomar uma outra forma, aquele ferro começa a modificar a sua aparência, vai começando a tomar um formato diferente, porque ele está na mão do ferreiro, e o ferreiro está fazendo aquilo que é necessário fazer para dar uma forma para ele ou para ela. Mas aí quando o ferro começa a esfriar, ele começa a perder aquela vermelhidão, começa a voltar à sua cor original, sabe o que é que o ferreiro faz? Coloca de novo na fornalha. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: a fornalha de Jeová está acesa aqui nesse altar, aqui nessa igreja. A fornalha de Jesus está acesa para mim, para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Para você que está aí nas redes sociais, escute:
Chame a presença de Deus para a sua vida, deixa Ele te moldar hoje, ainda que seja necessário levar umas pancadas. Deus vai fazer de você uma outra criatura, porque depois de repetir esse processo por diversas vezes, sabe o que acontece com aquele ferro sem forma? Ele poderá se transformar numa espada de 2 gumes afiada, para arrancar a cabeça do inimigo, para te levar para a sua vitória, para você poder vencer as suas batalhas, porque sem estar armado com a ferramenta certa, você não terá condições de vencer os seus inimigos. Quantos estão comigo e estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, se manifesta aí, aleluia, bendito seja Deus. Eu sei que eu preciso voltar, e eu quero voltar. Eles inventaram agora aqui, gente, tem um relógio ali que fica piscando. Então vamos lá, Paulo ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Roma, e ele está destacando que as tribulações não são obstáculos, mas elas são etapas do processo de Deus. Tribulações não são obstáculos, mas são etapas do processo de Deus. Então eu não posso ir contra as tribulações. Hoje eu dei muitos testemunhos, eu não vou dar mais. Eu dei muito exemplo, eu não vou dar. Agora não, porque eu tenho aqui juízes, eu tenho aqui fiscais. Então eu não posso dar mais os exemplos, mas não são obstáculos. Os problemas, as situações difíceis não são obstáculos, mas fazem parte do processo que Deus tem para te levar para um outro patamar, para te levar para um próximo nível. Irmãos, vocês todos aqui já brincaram de, nem que seja amarelinha, irmão, nem que seja amarelinha. Quantos já brincaram de amarelinha aqui? Até na amarelinha tinha um próximo nível, sim ou não? Começava você jogando aqui pertinho, no número 1. Depois você passava por aquela etapa, você jogava no número 2. Depois no número 3. Quem está comigo e está entendendo? Até ir aumentando, você poder passar de nível. Você ia subindo, você ia vencendo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então, eu consegui. Porque eu sou assim, gente. E eu estou na fornalha, porque Deus está me moldando. Eu estou na bigorna. E um dia eu vou ficar uma espada linda. Aleluia. Mas enquanto eu não consegui isso, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Então, nós precisamos entender que esses obstáculos, essas coisas que aparecem, não são para nos impedir, muito pelo contrário, é para nos aprimorar e para nos levar para a próxima etapa. Nunca fuja da próxima etapa, sempre os desafios que vêm é para te levar para frente, querido. Glória a Deus. Então, na cultura judaica, o sofrimento tinha propósito. Na cultura romana, ele era sinal de fraqueza. Paulo redefine o sofrimento como o lugar onde Deus produz perseverança e caráter. Vocês entenderam? Eu vou falar de novo. Dentro da cultura hebraica, judaica, no judaísmo, né, o sofrimento tinha um propósito. Você sofre para que aconteça tal coisa na sua vida. Já dentro da cultura romana, esse sofrimento era um sinal de fraqueza. Só os fracos sofrem. Mas Paulo, então, ele vai escrever para os romanos que tem isso em mente, que os fracos sofrem. Paulo vai agora trazer uma redefinição. Nós precisamos redefinir, fazer uma nova programação neurolinguística, fazer uma PNL aí para ajudar as pessoas
a tirar aquilo que foi um conceito errado, adquirido ao longo da sua jornada, da sua história, e colocar algo novo no lugar, algo que seja um propósito melhor, aquilo que vem de fato da parte de Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então é isso que Paulo está fazendo, ele está mudando a cultura. Irmãos, nós precisamos mudar a cultura. Lá no capítulo 12 dessa mesma carta, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos transformar o nosso pensamento. No grego koiné é metanoia, transformação da forma de pensar. Transformação. E é isso que Paulo está aqui já no capítulo 5. Ele está falando que essa tribulação, que esse sofrimento, ele não é para os fracos, não é porque a gente está fraco, não é porque somos pessoas desprezíveis, não é porque somos esquecidos por Deus, mas Deus usa esse sofrimento, essas tribulações, para produzir perseverança e aperfeiçoar o nosso caráter. Aleluia! Louvado seja Deus! Então vejam só, eu vou usar aqui os termos originais, porque quando a gente, irmãos, eu preciso falar isso para você não pensar que a nossa Bíblia está errada. A Bíblia, ela é maravilhosa, mas ela foi traduzida há muitos anos para o português. E na época dessa tradução, o português ele era uma língua muito assim limitada. Já as línguas originais, como por exemplo, vou falar aí do grego, koiné, que é o Novo Testamento, foi escrito em grego, koiné. É um idioma muito rico, que tem cada palavra tem uma profundidade. Então quando a gente coloca aí, não é porque a gente está querendo gastar o nosso grego, o nosso hebraico, não é nada disso. É que a gente está querendo trazer para vocês profundidade. Porque se você quer ficar enraizado, irmão, você precisa de profundidade, irmão. Você precisa conhecer melhor, você precisa conhecer mais, aí você vai enraizar. Mas se ficar na superfície, então não enraiza. Jesus falou isso na parábola lá do semeador. Certo semeador saiu a semear, umas sementes caíram na beira do caminho, outras entre os espinhos, outras nas pedras, mas umas caíram numa terra boa. Então ali ele ilustrou que aquele que cai na rocha, que cai entre os espinhos, não cria raízes. O que cai na rocha não cria raízes, morre logo, até nasce, mas logo morre porque não tem profundidade. As raízes não conseguiram o alimento necessário para que a planta sobreviva, subsista, né? Quantos estão comigo e estão entendendo? Então, vamos lá, vamos ver no termo original, porque o versículo ele fala assim: nos gloriamos nas tribulações. Olha o que é tribulação. É uma pressão extrema. Uma pressão extrema. Como a de espremer uvas, mas com propósitos. Quem já espremeu uma uva? Você pega uma uva e você mastiga a uva, e ela é gostosa. Eu gosto de uva. Quantos gostam de uva aqui? Mas agora, se você pegar uma caixa de uva, ou 2 ou 5 caixas de uva, e você espremer, vai extrair da uva o quê? O suco. O que você preferiria? Um cacho de uva ou um copão de suco bem geladinho?
Hã? O suco, né? Aleluia. Porque o suco, ele já vem com aquilo que é o melhor da fruta. O bagaço joga fora. Aqueles grãozinhos, as sementes, você descarta. Aquilo que não está atrapalhando, você descarta. E você vai ficar só com aquilo que é o melhor. Você vai extrair aquilo que é o melhor. Então, quando Paulo está falando que as tribulações, nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos quando somos espremidos, porque quando somos espremidos, está sendo extraído de nós tudo aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que você tem de melhor. Aquilo que você tem de melhor, quando você começar a ser espremido, é isso que as pessoas vão ver. Olha lá, está sendo espremido, mas ele está firme. Olha lá, está passando pela prova, mas está firme. Olha lá, ele está num momento difícil, mas não desistiu, está firme. Hello, aleluia. Vão perceber que você não é aquela casca, não, que dentro de você tem um suco muito mais saboroso, muito mais próprio do que aquilo que está na casca, do que aquilo que está no exterior. O que está lá dentro é melhor do que está por fora. Olha para o teu vizinho e fala assim: o que tem aí dentro é muito melhor do que o que está por fora. Meu irmão, meu querido, minha querida, porque muitos aí são só casca. Se espremer, você vai ver o fel que sai de lá de dentro. Só casca. Mas aquele que está enraizado no Senhor, ele está sendo nutrido pelo Senhor, não tem como ele ser fel, ele vai ser um suco saboroso. Olha para o teu vizinho e fala: vai que essa é para você. Aleluia. Se você está recebendo aí, meu irmão, aplauda ao Senhor. O texto diz assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha só o que significa perseverança. É resistência constante. Porque é assim, o diabo não é bobo, irmão. O diabo, ele vem, ele dá uma, e o crente dá uma chacoalhada, mas às vezes fica em pé. E aí pensa: agora o diabo foi embora, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então falou: agora ele foi embora, mas ele não é bobo, ele volta amanhã, porque ele vai querer te atentar de novo amanhã. E aí ele vem de novo te dar uma cacetada, e aí você resiste, fica de pé, porque você sabe resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele vai tentar de novo, e mais outra vez, e de novo, e de novo, e vai ficar te tentando. E aquele que não foi forjado na fornalha, uma hora cai nas tentações, seja na pornografia, seja no vício do cigarro, da bebida alcoólica, nos tirinhos, né, Valmir? Quantas vezes as pessoas não te procuram ainda até hoje? Aqui, tá aqui como é que chama aqueles canudinhos lá? Um pininho, um pininho aí. Cutuca o vizinho que está do teu lado e fala assim: olha, vigia, porque o diabo vai te pegar uma hora. E quando o diabo pega, irmão, a queda é tão feia. Você é desmoralizado, você é desmoralizada. As pessoas vão falar assim: olha lá, aquele lá, ia na igreja, olha lá onde está agora. Olha lá aquela lá, dizia que era crente, olha lá, traiu o marido com o dono da farmácia.
E por último, vão dizer assim, está vendo? Esses crentinhos aí, falam que são santos, ficam julgando todo mundo, mas eles são os primeiros a fazerem coisas erradas. É isso que vão dizer. E o nome de Jesus vai ser envergonhado. Mas se você estiver hoje aqui, de corpo presente, se você estiver aqui, recebendo essa ministração, Deus está ministrando a sua vida, Deus está te forjando hoje nessa fornalha, porque Deus tem algo muito grande, especial, tremendo, você ainda não conquistou, porque ainda falta, talvez você precise levar mais umas pancadas, eu não sei se você está entendendo. Quando você, irmão, quando você ficar pronto, você vai parar de levar pancada, mas enquanto você não ficar pronto, você vai continuar sendo mergulhado na fornalha. Hello. Eu acho que vocês não estão entendendo. Então sobe pelas paredes, meus irmãos, faz alguma coisa. Aleluia. Bendito seja Deus. E por último, o caráter aprovado. Porque está escrito lá no texto, né? Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Sabe o que é caráter, irmão? Caráter vem da palavra caractere. Caractere é aquilo que tem no teclado do seu computador. Tem a letra A aqui no dedinho, A, S, D, F, G, espaço. Cedilha, L, K, J, H, espaço. Quem sabe o que é isso aí? Hã? A, S, D, F, G, espaço. Cedilha, L, K, J, H, espaço. Isso aqui é essa geração novinha aí. Sabe de nada, inocente. Então o caractere é aquele A. O A é um caractere, o B é o outro caractere. E é tremendo porque quando eu olho para o A, eu sei que ele é um A. Ele não é o Z, ele não é o I. Eu olho e pode ser que o diabo venha falar, não, isso aqui é o I. Eu falo, não é, eu conheço esse caractere. Isso aqui é A. Uma pessoa que tem caráter, pode vir quem quiser falar qualquer coisa contra essa pessoa, todos os que o conhecem na profundidade vão dizer não, eu conheço o caráter dele, ele não é nada disso que você está falando. E olha que o diabo, Satanás, ele vive tentando contra as nossas vidas. A Bíblia diz que um dia Satanás foi diante de Deus e Deus perguntou para ele, ei, de onde você vem? Ele, eu estava passeando pela terra e viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele, deixa eu tirar as coisas que o Senhor vai ver que ele vai te negar. E então Deus disse, pode tirar, porque eu conheço o caráter dele, não vai ser por causa da prova, não vai ser por causa da tribulação, ele está enraizado em mim, e eu sei que ele não vai desistir dos propósitos que eu coloquei na vida dele. Se você é um Jó, se você é um desses aí, meu irmão, aleluia! Caráter é inconfundível, irmão. Louvado seja Deus. Eu sei. Mas vamos então para as palavras, aplicação prática para a família. As famílias que andam em rotina exaustiva, o Senhor está usando o cansaço para gerar comunhão, aprendizado e raízes espirituais. Existem pessoas que estão passando por esses problemas. Irmãos, eu posso dizer para vocês que existem tempos que até mesmo uma enfermidade
Muitas pessoas falam, é o diabo se levantando. Não, é Deus permitindo para te dar um basta, para te puxar o freio de mão. As prisões de Paulo, ele reconhece isso. Paulo foi preso algumas vezes e ele reconhece que se ele não tivesse sido preso, ele estava caminhando, ele estava viajando, fazendo a obra, e ele não estava indo para o forró, ele não estava indo para o funk, ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele precisava parar, porque se ele não tivesse parado, nós não teríamos as cartas, inclusive essa carta aos Romanos. Essas cartas foram escritas no tempo em que ele ficou preso na cadeia, aí ele teve tempo para ter comunhão com Deus e escrever as cartas. Olhe para o teu vizinho, pergunte para ele, fala assim para ele: olha, Deus vai te parar se você não parar. Tem gente que quer trabalhar de dia, de noite, é sábado, é domingo, é feriado. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu tenho que fazer e tal. Mas nisso está perdendo o crescimento da sua criança. Você não está vendo seu filho crescer. Você não está cuidando da sua esposa, você não está cuidando do seu marido. Muitas coisas ruins estão acontecendo porque você não quer parar. E às vezes vem o peso de uma enfermidade, por exemplo, ou de uma cadeia. Você decide. Às vezes é a barriga de um peixe, de um grande peixe. Uma baleia pode te engolir de uma hora para outra. Hello! Mas que você vai ter que parar, você vai. Porque Deus, irmão, com Deus não se brinca. Olha, ele falou lá em Gálatas capítulo 6. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Olha, a semeadura não nos é imputada. Nós não somos obrigados a semear, mas a colheita ela é obrigatória. Então cuidado com o que você está semeando. Pare de semear a malignidade, comece a semear as coisas que Deus tem colocado na sua mão. As coisas que você tem aprendido aqui nessa igreja. Se você semear o que você aprende aqui, eu falo para você, em pouco tempo você vai ter sido transformado, a sua vida vai estar transformada, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Mas se você só entra aqui de corpo presente, isso aqui é uma religião para você, você não mudou, você deve ser católico e não está sabendo. Isso aqui não é a missa. Qual a diferença da missa para o culto? O culto é quando a gente vem de corpo presente, a gente participa, e a gente é ministrado, e Deus se move nas nossas vidas. Isso é o culto. A missa é aquela religiosidade de todo domingo, você vai lá, come aquela bolachinha que o padre dá, e volta para sua casa, e vida que segue. Tudo que continua no mesmo jeito, não tem mudança. Hello. Olha, os pais sobrecarregados, não despreze a estação do peso. É ali que os seus filhos estão vendo fé real em ação. Irmãos, quantas vezes eu fui sobrecarregado, passei por dificuldades. Eu falo de mim, queridos, porque eu não quero dar exemplo, eu não quero citar ninguém. Eu falo de mim mesmo. Mas meus filhos estão aí, ó. Tem um que é pastor aqui da igreja. Por que é pastor? Porque me viu, irmãos. Cresceu, ele vinha pedir, às vezes ele falava assim: pai, meu tênis. Porque esse menino era um consumidor de tênis. Ai, meu Jesus amado, ele gostava de jogar futebol. Mas ele ia jogar futebol com tênis, na quadra de cimento. Imagina jogar futebol com tênis na quadra de cimento. Rala o tênis, é um ralador o cimento, né? Ralava tudo, furava, acabava com o tênis. Aí ele: pai, preciso de um tênis. Eu falava: outro, meu, mais um monte de filho para criar. Eu falava assim: não tem condições, filho. Você quer mesmo o tênis? Quero. Então entra no seu quarto agora e vai dobrar o seu joelho e vai falar com Deus.
E aí ele ia lá, entrava no quarto, dobrava o joelho e falava com Deus. E sabe o que acontecia, Valmir? Muitas vezes no mesmo dia, quando nós vínhamos para a igreja, alguém aí da igreja chegava assim: olha, eu estou aqui com uns tênis aqui, ó, tudo seminovo. Criança lá da professora que eu trabalho lá, ela cresceu, não serve mais, mas está seminovo. Será que tem alguma criança precisando? Quando ia ver, irmão, o número do pastor Marcelo Júnior. Aleluia. Sabe o que isso contribuiu? Ao invés dele falar assim: jamais eu quero ser um pastor para que os meus filhos precisam orar para comprar um tênis. Pelo contrário, isso aguçou a fé dele. Ele viu que quando se ora, Deus ouve e responde. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: meu irmão, os tempos difíceis vêm para que você passe a orar mais. Deus quer ouvir mais a sua voz. Deus quer ouvir mais a sua voz. Aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Filhos frustrados com a espera. Então, irmãos, aprender a ser fiel no agora é uma lição que traz frutos duradouros. Então nós não vamos permitir que os nossos filhos fiquem frustrados com a espera. Nós precisamos sempre mostrar que tudo tem um tempo certo. Tem pai que quer dar tudo na hora, no aqui e agora. Tem que falar: eu posso até te dar isso aí, mas não está na hora. Tem pai que irmão, eu já vi pai fazer dívida para tirar moto para moleque com 17 anos que nem carta tem. Não, eu posso te ajudar a comprar sua moto, mas não está na hora. Vai tirar a carta primeiro. Vai fazer alguma coisa. Quem está aqui comigo e está entendendo? Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Vamos ensinar a próxima geração. Vamos forjar os nossos filhos, a nossa descendência, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero nesse momento chamar você a ficar em pé. Eu vou pedir para pôr a conclusão aqui, por favor, meu irmão. A conclusão. Eu sei que para alguns esse culto não foi do jeito que você queria. Você queria a chave, fala a verdade. Eu vim aqui receber minha chave, cadê a chave? Espera aí que eu já vou liberar a chave para você, irmão. Aleluia. Sabe, irmãos, os momentos que parecem nos sufocar são muitas vezes o solo onde Deus nos enraiza com mais profundidade. Entenderam, sim ou não? Olha lá as raízes, meu Jesus amado, hein? Aprender a amar esse lugar onde Deus tem te plantado. Aprender a amar esse lugar onde você está criando raízes. Sabe? Esse lugar onde que você sabe que está escondido ali, né? O peso que você sente, o processo que é doloroso muitas vezes. Isso é a chave. A chave para ser forjado no Espírito. Então não fuja do peso. Não fuja do processo. Não fuja
dos momentos difíceis, onde você pensa que você está atolado até o pescoço. Ame isso, irmão. Ame isso nessa noite e fala: se eu estou nesse momento é porque eu estou mais perto agora da minha saída. É porque agora eu vou poder me entregar a Ele, e Ele vai cumprir em mim toda a sua bondade. Aleluia, porque nós não podemos pensar, queridos, que Deus se esqueceu das promessas que Ele fez para nós. Tem o tempo certo, e o tempo é a maturidade cristã, a maturidade espiritual. É as raízes profundas. Ali é o tempo certo. Quando você alcançar as raízes mais profundas em Deus, então aí você vai passar a produzir os frutos. E você vai alcançar aquilo que Deus já preparou. Desde antes da fundação do mundo, Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Então põe a mão assim no seu coração. Eu quero pedir para você, eu quero orar por você primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós te entregamos o peso que carregamos. Confessamos, Pai, que às vezes temos vontade de sair correndo, de deixar essa pressão de lado, Senhor, de desistir muitas vezes do casamento, de situações difíceis que passamos. Temos vontade de jogar tudo para o alto. Ah, Senhor, mas agora, depois dessa mensagem, nós reconhecemos que o Senhor está trabalhando em nós, mesmo quando nós não estamos enxergando, Pai, porque nós não conseguimos enxergar um palmo adiante, mas o Senhor já está vendo o nosso futuro lá na frente. Ensina-nos, Senhor, a florescer no meio desse sufoco, no meio desses problemas, no meio, Pai, dessas dificuldades, das adversidades da vida. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a florescer, Pai, a brilhar no meio do caos, no meio da escuridão, em nome do Senhor Jesus. Dai-nos olhos espirituais, para que possamos enxergar que estamos no processo e que estamos sendo enraizados na Tua vontade, para a glória do Teu nome. Que as nossas casas, que os nossos casamentos, que os nossos filhos, os nossos negócios, Pai, cresçam como árvores frutíferas, firmadas no Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, amém, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Queridos, tem alguém perto de você que está precisando agora de uma oração. O que o Espírito Santo está dizendo é que Ele está mudando situações. Olha, escute o que o Espírito Santo está dizendo, que Ele está mudando situações. Deus está mudando situações essa noite aqui nesse lugar. E talvez essa pessoa que Deus quer mudar está aí do teu lado. Então, pegue na mão dele,